Olá, sou Gilberto da Silva Francisco, professor de História Antiga da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e hoje eu converso com a pesquisadora Joana Campos Clímaco. A Joana ela é professora de História Antiga da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, e ela tem uma trajetória entre a Universidade de Brasília, onde ela fez a graduação, e a pós-graduação na Universidade de São Paulo. O mestrado da Joana tem o título Cultura e Poder na Alexandria Romana, e o doutorado A Alexandria dos Antigos, entre a polêmica e o encantamento. E essas duas pesquisas foram orientadas pelo professor Norberto Luiz Guarinello. Joana, agradeço muito por você ter aceitado o convite e gostaria de que você falasse inicialmente um pouco sobre Alexandria, né? Esse é o tema aqui do nosso papo, Alexandria, essa cidade em contexto grego, mas sobretudo romano, ali um Egito greco-romano. Bom dia, inicialmente, gostaria de agradecer muito ao Gilberto pelo convite, então estou bem feliz e te parabenizo também pelo trabalho que você tem feito, né? Alexandria, então, foi uma cidade fundada por Alexandre III, da Macedônia, né, o famoso Alexandre o Grande, Alexandre Magno, em 331 a.C., no litoral egípcio do Mediterrâneo, né, no contexto da campanha macedônica contra os persas aquemênidas. É importante a gente lembrar que foi um momento de crise do mundo grego, das polis, após a Guerra do Peloponeso, contexto que permitiu, de certa forma, a ascensão da Macedônia, né? E a Macedônia, então, toma a frente na campanha dos gregos contra os persas, estabelecendo uma certa unidade. Então, Alexandre passou pelo Egito bem no início da sua campanha, né? E de acordo com a tradição textual, ele avistou um terreno ideal, né? Um terreno estratégico, e decidiu fundar uma nova cidade que levaria o seu nome. E aí tem todo um debate, né, sobre se Alexandre teria escolhido aquele lugar estrategicamente, né? Se ele já tinha uma ideia, né, de um lugar de frente para o Mediterrâneo. Enfim, porque a cidade é localizada numa estreita faixa de terras entre o mar e um grande lago, né, o Mareotis, que é um lago que se comunicava com o Nilo através de canais. Ou seja, uma localização de frente para o mundo grego, né, no litoral egípcio, mas ao mesmo tempo com uma boa comunicação com o Egito através do Nilo, né? Então, a posição da cidade, ao mesmo tempo que inseria o Egito, que até então era relativamente mais fechado, né? Essa posição da cidade vai facilitar a inserção do Egito nas rotas comerciais do mundo grego. E, ao mesmo tempo, permitir que o Egito, o Alto Egito, né, a região mais distante, também se comunique com mais facilidade com o Mediterrâneo através da cidade. Bom, então, após a morte de Alexandre, né, e no contexto da divisão do seu território pelos generais, Ptolomeu, filho de Lagos, né, passou a governar o Egito. Também, inicialmente, também como sátrapa, e ele se fixou inicialmente na antiga capital faraônica de Mênfis, né? Só alguns anos depois é que ele se tornou rei e transformou a corte da cidade Mênfis para Alexandria, que se torna, então, a nova capital do Egito e a sede de uma nova corte. Então, esse é o momento que a gente chama do início da dinastia ptolomaica, né, uma dinastia que governaria a cidade por 300 anos, até a conquista romana em 31, né, por Otávio Augusto, justamente após a guerra com Cleópatra VII, né, a última rainha da dinastia, e Marco Antônio, né, depois dessa aliança entre eles. Então, um aspecto peculiar da cidade, né, foi o seu desenvolvimento e povoamento muito rápido, né, que atribuído principalmente no contexto já ptolomaico, né, já que os primeiros reis teriam incentivado a ida de gregos dos mais diversos lugares para a cidade. Houve um grande processo migratório de várias comunidades que vão se estabelecer na cidade, além dos egípcios que já existiam no lugar, né, também. Um outro aspecto que a gente deve destacar também da construção da cidade é o seu planejamento, né? Então ela foi
construída no segundo plano hipodâmico, né, com avenidas largas, ruas paralelas e perpendiculares. Já também se estabelece desde cedo uma divisão de bairros, e os edifícios, conforme se erguem, também apresentam um aspecto bem monumental, né? Claro, o mais famoso que a gente conhece é o Farol, né? O grande Farol, mas além dele, o que se fala na tradição da enormidade e da sofisticação desses edifícios. Aí tem também uma outra discussão importante, né? Que é justamente a nomenclatura usada para se falar da cidade, né, que é a Alexandria Aegyptum, né, que se traduz como Alexandria perto ou ao lado do Egito, e não Alexandria no Egito, né, o que leva muitos autores a enfatizarem que a cidade teria sido fundada para ser uma espécie de polis, né, já que ela teve inspiração em algumas instituições gregas. Mas a gente não pode esquecer que a cidade também era sede de uma corte, né, de uma monarquia, que também, aos poucos, também vai apresentando muitos aspectos de outras monarquias orientais mesmo. E também se torna a nova capital do Egito, substituindo a antiga capital faraônica. Um aspecto, então, muito peculiar e muito interessante, né, para se estudar Alexandria, diz respeito justamente a essa diversidade da composição populacional da cidade. Além dos egípcios, gregos e, enfim, gente de vários outros lugares, deve-se destacar a comunidade judaica da cidade, né, que já começa a crescer no período ptolomaico, depois continua no período romano, né, e se estabelece como a maior comunidade judaica da diáspora. Então, desde cedo a cidade se configura como uma metrópole de aspectos que a gente poderia chamar de cosmopolitas, né? E a gente pode dizer também que ela foi formada já na abertura e nessa mistura, né? É algo que diz respeito ao caráter da cidade desde a sua fundação. Certo, perfeito. E, assim, nesse contexto aí multicultural que você estava comentando, surgiu, então, uma cidade que uma cidade que é apresentada aí como uma das cidades mais importantes da antiguidade, né? E um elemento que você também trabalha na sua tese, nos artigos que você publica, é Alexandria entre Atenas e Roma, digamos assim. Tanto Alexandria como um novo paradigma intelectual, cultural, né, uma alternativa a Atenas, que sempre foi apresentada até então como a cidade mais cultural, mais intelectual, e Alexandria como uma forma de entender Roma também, né? Você poderia falar um pouco dessa relação, primeiro de Alexandria com a cidade de Atenas, e depois a Alexandria com a cidade de Roma, e que, já pensando em Roma em contexto imperial, a sede do Império, uma cidade muito importante que encontra uma outra cidade muito importante também como referência. Vamos lá. Então, só retomando então esse contexto dos Ptolomeus, né? A cidade, lembrando então que a cidade foi transformada na sede da corte e na nova capital do Egito, né? E para isso foram feitos muitos investimentos, né? Investimentos realmente maciços no engrandecimento e sofisticação da cidade, né? A gente tem que lembrar que esses generais, né, de Alexandre estavam competindo pela hegemonia, né? E faziam isso através de suas cidades, né? Então, o que a gente percebe, principalmente nos primeiros reis, né, é uma ideia talvez de fazer Alexandria uma espécie de vitrine, né, da dinastia, através de seus palácios, edifícios, portos, templos, e as instituições que ficaram bem famosas, justamente a biblioteca e o museu. Os reis começam a tentar atrair a ida de eruditos de todo o Mediterrâneo para a cidade, né, através do patrocínio real, né, e o museu, então, vai servir como um centro de experimentação nas mais diversas áreas, né, astrologia, astronomia, geometria, anatomia, enfim, é um museu no sentido de Casa das Musas, né, justamente o que se fala é que esses intelectuais passam a residir, né, eles tinham uma grande convivência e desenvolver vários estudos ali, né. E a biblioteca também, anexa ao museu, é
talvez o que se mais fala sobre Alexandria, né, quando se escuta falar de Alexandria, é essa tal biblioteca. Embora as fontes sobre o funcionamento da biblioteca elas sejam meio escassas, né? E o que sobrevive é mais uma tradição lendária mesmo, né? Sobre tempos áureos da biblioteca. Mas o que se sabe é que a ideia inicial seria reunir então todo o saber acumulado do mundo grego. Então todas as tradições literárias, né? Já mapeadas para o mundo grego. Aos poucos também é feito um esforço de catalogação de toda essa literatura, né? Então, além de reunir toda a literatura grega, aos poucos também foi feito um esforço para traduzir para o grego a literatura de outros povos. O exemplo mais famoso é o da Biblioteca dos 70, né? Justamente a Septuaginta, que foi a tradução da Torá para o grego. Provavelmente como uma demanda da comunidade judaica residente na cidade, que já estava começando a perder seu conhecimento do hebraico. E o que provavelmente os reis queriam, então, através dessas instituições, era unificar, né, toda a literatura e os novos saberes, não só do mundo mediterrâneo, mas de diversas outras regiões que entraram em contato com os gregos nesse momento. Então, o que a gente percebe é que vai se configurando, vai se organizando, né, um saber enciclopédico, né, ainda que com base helênica, e que aos poucos, claro, vai se inovando, se diversificando e se ressignificando. Então, Alexandria, como Atenas, né, vai se tornar, como Atenas já tinha tradição nisso, né, Alexandria vai se tornar um centro de intelectuais que a gente poderia chamar de itinerantes, né, que circulam pelo Mediterrâneo, embora Atenas ainda se destacasse mais no campo da filosofia, né, e Alexandria, nesse momento, ainda não se dedica tanto a isso, né. Então, quando a cidade foi incorporada ao Império Romano, a gente tem que lembrar que a cidade já tinha 300 anos, praticamente, né, então ela já tinha conquistado uma grande proeminência no Mediterrâneo e se destacando como uma metrópole erudita, científica, né, e também como um polo comercial e multicultural, né, e com uma população gigantesca e diversificada, né. Se fala, claro que esses dados são bem certos, né, mas se Roma tinha em torno de 1 milhão de habitantes, Alexandria estima-se que ela tenha chegado aos 500 mil, né, ou seja, era a segunda maior cidade, né, E a gente tem que lembrar que enquanto Alexandria se desenvolvia, Roma também estava afirmando suas conquistas no Mediterrâneo Ocidental, inicialmente, e depois no Mediterrâneo Oriental. Porque, no contexto da conquista, Alexandria competiu com Roma, né, entre aspas, porque tem toda uma tradição aí que fala sobre esse momento polêmico, né, mas só lembrando bem rapidamente do episódio, né, o triunviro Marco Antônio se casou com Cleópatra VII, né, com a rainha egípcia, teve filhos com ela, mesmo sendo casado com a irmã de Otávio, né, e se mudou para Alexandria e começou a se portar como rei ao lado de Cleópatra, né. Além disso, a gente precisa lembrar da riqueza do Egito, né, principalmente em relação ao trigo, ao papiro, né, então, do qual Roma e o Mediterrâneo dependiam. E a cidade tinha, então, essa posição, né, como via de acesso ao Alto Egito e toda a sua produção. Então, o cenário, tudo isso vai tornar a cidade uma ameaça, né? E a minha ideia na tese foi justamente essa, né, que Alexandria se torna uma ameaça justamente por ser tão semelhante e, ao mesmo tempo, necessária a Roma, né? Daí essa ideia de espelho. E aí o que eu comecei a perceber quando eu tive a ideia para a tese foi justamente essa questão, né, de que a cidade é uma cidade muito comentada pela tradição textual, né, pela tradição literária em grego e latim, principalmente a partir do século I, que é justamente o contexto do século I antes, né, de Cristo. E aí eu comecei com essa questão inicial, né? Seria ela tão falada justamente por ser ao mesmo tempo incômoda e semelhante a Roma? Sim, e pelo que você percebeu, ela depois de Roma, no contexto romano, ela é a cidade mais falada, né? Sim, que exatamente. é justamente a base da última questão. É uma cidade muito falada em contexto romano, estabelece esse referencial
esse espelho, né? Quais são os autores que falam dessa e que estabelecem esses paralelos? E como eles estabelecem, né? Como eles caracterizam Alexandria frente a Roma? Pois é, a minha grande surpresa, né, foi a quantidade de relatos. E aí o que eu percebi foi a caracterização da cidade em diferentes gêneros, né, e aí o aspecto mais importante, essas caracterizações foram produzidas sobretudo por não alexandrinos. Eu destacaria na historiografia Tito Livio, Tácito, Diodoro de Sicília, Apiano, Dion Cássio, Herodiano, Flávio Josefo, aí geógrafo, como geógrafo tem o Estrabão, né, que tem um relato bem longo, bem importante. Temos os biógrafos também, né? Claro que é difícil fazer essa separação em gêneros, né? Mas só para dar uma... temos Suetônio, Plutarco, Arriano, além dos oradores, né? Como Cícero, e também os oradores e membros da Segunda Sofística, né? Que são João Crisóstomo, Filóstrato, Ateneu, enfim, e aí a gente percebe, né, entre todos esses que eu falei, apenas Fílon e Apiano são alexandrinos. Então, o que eu percebi inicialmente, alguns lugares comuns a respeito do período ptolomaico, né, imagens. A gente percebe que o período ptolomaico é bem descrito, né, esses autores remetem muito ao período pré-romano, até mesmo para depois fazer um paralelo com a realidade que se constrói depois, né? Nesse contexto, que os relatos que a gente tem mais detalhados são justamente os do contexto de fundação, e o governo dos primeiros Ptolomeus, né? Que são descritos com admiração. Então, a gente percebe que o sucesso e a prosperidade de Alexandria, numa literatura que se constrói a posteriori mesmo, né? Já que a maioria desses relatos são do período romano, esse sucesso acaba sendo bem associado à figura de Alexandre, né? Então, que vai elaborando aos poucos uma espécie de mito de fundação para Alexandria. E conforme a cidade entra na esfera de influência romana, estabelece relações diplomáticas com os romanos, o que a gente percebe é que o foco, então, da literatura é deslocado para os problemas dinásticos, e aí, só que aí o foco passa a ser bem negativo, né, do período ptolomaico. Então, a ideia de que aos poucos tantos problemas e tantas disputas dinásticas e toda a desordem da dinastia foi tornando o controle romano inevitável. Esse é o tom, principalmente de autores como Tito Livio, né? Os autores da tradição latina. E aí, para o período romano, a literatura fala bastante das inovações trazidas por Augusto, né, que vão se tornar uma espécie de padrão na cidade nos séculos posteriores. Lembrando que é uma literatura bem elogiosa a Augusto, então bem crítica, né, ao contexto até Cleópatra. O aspecto interessante é que Augusto estabelece algumas medidas diferenciadas para o Egito em relação ao que foi feito para outras províncias. E um aspecto também importante do período romano é a reorganização identitária estabelecida por Augusto, justamente porque através dos censos se estabelece uma nova categorização dos habitantes com base que se repercutiria justamente na taxação, né? Então, com isso há uma valorização da cidadania alexandrina, né? Os gregos da cidade eram os únicos isentos, e a cidadania alexandrina passa a ser um pré-requisito para a conquista da cidadania romana, né? Então, esses cidadãos são bem privilegiados e é um momento também, o período romano também é um momento da eclosão, talvez por essas redefinições identitárias, né, que foram feitas de forma relativamente artificial, um momento de eclosão de diversos conflitos sociais na cidade, né, principalmente entre gregos, os alexandrinos, e a comunidade judaica, além de alguns problemas com alguns imperadores específicos também. Então, essa literatura começa a enfatizar justamente nos conflitos da cidade, né, e começa a caracterizar o povo sempre como um povo desmedido, descontrolado, com tendência à turbulência. E aí é que essa imagem vai surgir, né? Mas a cidade também foi se destacando, né, por ser uma grande metrópole, com gente com grandes portos, né, tinha uma grande circulação de gente de vários lugares.
a cidade também se destacou como centro de várias festividades, né? Então eram momentos que reuniam, esses momentos reuniam grandes e animadas multidões, né? Então alguns autores vão falar especificamente também sobre a ameaça que essas ocasiões poderiam representavam para o Império. Então, o que a gente percebe é uma grande preocupação justamente com as multidões reunidas na cidade, né? Já que eram ocasiões que poderiam resultar em outros problemas para a ordem imperial. Então, daí talvez tanta ênfase também nessas questões, sempre na perspectiva mais negativa, né? Então, a gente percebe isso, assim, que se por um lado a cidade é muito elogiada, os seus cidadãos são sempre muito criticados, né? Principalmente no período romano. Seria mais ou menos isso. Perfeito. Bom, Joana, muito obrigado. Agradeço muitíssimo pela aula que você deu sobre Alexandria e o Egito, né, nesse contexto greco-romano. E eu gostaria de dizer para quem assiste o vídeo que vocês podem encontrar na descrição algumas referências bibliográficas sobre o tema que a Joana nos indica. Então, novamente, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, Gilberto. Obrigada. Até.